Olá, meus queridos amigos, que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja presente na vida e no lar de cada um de vocês, acompanhando esse momento de grande reflexão, de grande transformação da nossa vida cotidiana, né? Nossa rotina mudou, nossa dinâmica de vida mudou. Porém, o mais importante disso tudo é que nós consigamos manter o nosso equilíbrio tão pregado e tão exemplificado pelo Mestre Jesus diante de tantas dificuldades, diante de tantas tormentas, mas que nós possamos, junto a Ele e através dos seus exemplos, manter a nossa fé e a nossa esperança no futuro de paz, no futuro melhor. E hoje, a nossa atividade é conversar um pouco sobre a parábola do bom samaritano. Essa parábola que é tão conhecida, não é, no meio espírita, mas também tão divulgada, tão difundida em todas as casas religiosas. Por que será? A gente fica se perguntando por que o bom samaritano é uma das parábolas mais faladas, uma das parábolas mais estudadas ou mais divulgadas, porque ela tem um propósito, né? Então, se a gente for pensar e analisar o objetivo principal dessa parábola, ela fala da nossa relação com o nosso próximo. Ela fala da importância de nós estabelecermos na nossa vida e na nossa existência uma conexão com o outro. E ser humano significa conectar-se, significa estar se relacionando com outro ser humano. Então não é à toa a repercussão dessa parábola que tanto nos ensina a respeito de como devemos nos relacionar com o outro. Que aspectos devemos buscar nessa nossa relação com o outro. E principalmente, como nós devemos nos portar diante dos desafios que surgem na relação com o outro. Que a gente pode parar e analisar esse momento, né, de pandemia que estamos vivendo. Como era a nossa dinâmica familiar antes da pandemia e como está sendo a dinâmica familiar após a pandemia. A gente vai trazer um dado muito significativo das pesquisas no Brasil. Então, no Brasil, o número de violência contra a mulher aumentou significativamente no período de confinamento. Por que será? Né? A quantidade de pessoas que estão adoecendo em função do estresse, a dificuldade de lidar com a dinâmica do dia a dia, os filhos em casa, como administrar tudo isso. Então, são desafios que surgem na nossa relação com outro ser humano. Porque antes da pandemia, enquanto nós já era um desafio, obviamente, né? Relacionar-se é um grande desafio e a nossa proposta, nosso objetivo maior de estar aqui neste mundo é de aprender a amar a si mesmo, ao outro e a Deus. No entanto, antes desse momento, a gente tinha nossa vida automatizada, né? Então a gente ia para o trabalho, chegava em casa, já era hora de comer, daqui a pouco já era hora de sair de novo, e chegava em casa, já é hora de ajeitar a janta, e daqui a pouco já está na hora de dormir. Enfim, nessa rotina automatizada, a gente não tinha muito tempo de convivência com os familiares, né? Com os familiares. A gente tinha mais tempo de convivência com as pessoas do nosso trabalho, da nossa vida laboral. Então, a gente convivia mais com as pessoas do trabalho do que propriamente com os nossos familiares.
em função da alta jornada de trabalho, enfim, da necessidade e das exigências de trabalho de cada um de nós. Então, a partir do momento em que estamos numa situação em que precisamos estar mais dentro das nossas casas, isso também nos leva a estar mais próximo das pessoas da nossa casa, estar mais próximo, a princípio, fisicamente. Só que essa proximidade física, ela fatalmente vai nos levar e vai nos obrigar a conviver mais tempo naquele mesmo ambiente com as pessoas das nossas famílias. Sejam os nossos filhos, sejam os nossos companheiros, companheiras, mães, irmãos, tios, tias, sobrinhos, enfim, a depender do teu círculo familiar. E aí a gente chega no momento em que, por que o número de violência aumentou em função desse confinamento? Porque as pessoas chegam a um nível de intolerância que beira a agressividade, que beira os atos violentos. Então, isso nos diz a respeito de uma necessidade nossa, urgente, de refazermos as nossas relações interpessoais, de pensarmos seriamente de como estamos nos relacionando conosco mesmo e com o outro. Então, esse momento é desafiador e a parábola do bom samaritano vai falar dessa relação. Então, a parábola, ela inicia, não é? O mestre, ele sempre era, muitas vezes, desafiado pelos doutores da lei, que queriam pegá-lo em contradições, queriam colocá-lo em dúvida em relação às escrituras, em relação ao que os profetas diziam anteriormente. Então, o mestre sempre era abordado, muitas vezes, não apenas no sentido de precisarmos da sua atitude carinhosa e caridosa para conosco, mas, infelizmente, ele era abordado por pessoas que queriam pegá-lo em contradição. E num desses momentos, chega um doutor da lei, né? Então eu vou ler um pouco a parábola é curtinha, mas eu acho importante para a gente poder refletir um pouco cada ponto e cada pormenor dessa parábola, para que nós possamos trazê-la para a nossa vida diária. Então o doutor da lei diz assim, levantou-se para tentá-lo e disse, mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, o que é que está escrito na lei? Como é que lês? Aquele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente, teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste bem, pois fazei isso que viverás. Então, naquele momento, o mestre estabelece o roteiro para a vida eterna. E o que é que nós estamos chamando ou compreendendo por vida eterna? É aquela vida valorosa, é a vida espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Então, a vida espiritual, para que nós possamos alcançar a plenitude, a sentir a felicidade na sua mais simples expressão e na sua mais potente simplicidade, a gente precisa compreendê-la a partir do exercício do amor a si mesmo, do amor ao outro e do amor a Deus. Então, eis aí o nosso roteiro, eis aí o maior mandamento de todos, amar. Esse é o nosso desafio. Todos nós estamos em condições de amar. Basta que nós possamos ter essa atitude, porque o amor, ele não é imposto. O amor, ele é genuíno justamente pelo fato de que ele é livre para ser sentido, ele é livre para que nós possamos nos aproximar desse amor divino, mas ao mesmo tempo deixar com que esse amor
contagie os nossos corações. Nos deixar contagiar pelo amor divino, pelo amor de alguém a nós. Então, amar é a nossa condição enquanto seres que estamos num processo evolutivo. Esse é o nosso objetivo. Quanto mais amar, eu estarei na rota e no caminho que foi bem traçado por Jesus, no roteiro que ele nos deixou e nos exemplificou tão profundamente e de forma tão extraordinária. Só que o doutor da lei, ele não se contentou com essa indagação, com essa resposta, e continuou dizendo: aquele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Começou então Jesus a dizer. Então, o próprio doutor da lei, a fim de, bom, ok, eu entendi que eu devo amar, mas eu devo amar a quem? Quem é o meu próximo? Então, é lógico que eu tenho que amar a Deus, é muito natural que eu desenvolva o auto-amor, tendo em vista a necessidade do autocuidado, tendo em vista a necessidade de nós nos protegermos das adversidades para que a vida dê continuidade. Mas por que amar o próximo e quem é esse próximo? Então, é uma indagação extremamente oportuna, porque como é que Jesus vai abordar essa questão do amor ao próximo? Será que ele vai restringir? Será que ele vai colocar condições para o amor? Então, são essas nuances que a parábola vai dar um direcionamento para a gente. E aí Jesus começa a relatar. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu em mãos de ladrões, e o despojaram de tudo, e cobrindo-o de ferimentos, desapareceram, abandonando-o quase morto. Então vejamos, nesse momento Jesus fala de um homem. Ele não diz que religião tinha esse homem, ele não diz que cor de pele ou que trejeitos, que características tinha esse homem. Era um homem bom, era um homem mau, era um homem sábio, era um homem ignorante. Então Jesus apenas diz que um homem desceu de Jerusalém para Jericó e que num determinado momento ele foi assaltado por ladrões. Ele não diz quem era esse homem. Continuando a história, Jesus diz o seguinte: aconteceu que transitava pela mesma estrada um sacerdote. Sacerdote, né, para aqueles que talvez não saibam, os sacerdotes eram os ministros religiosos, né? Eram autoridades religiosas daquela época. Então, aconteceu que descendo, né, pelo mesmo caminho, pela mesma estrada, um sacerdote. E ao vê-lo, continuou o seu caminho normalmente. Então, o sacerdote viu aquele homem, no entanto, continuou o seu caminho. Igualmente também um levita, passando junto ao local, vendo, seguiu o seu caminho. Então, o levita era o responsável pelas rituais, por cuidar dos rituais do culto a Deus. Então, também era uma pessoa envolvida nas questões religiosas, né? De culto à divindade, de culto a Deus. Então, veja, desceram dois homens que, pela sua prática, sabiam e conheciam as leis. E como é que esses homens agem? Ignoram aquele homem. E aí a gente vai fazer uma reflexão, porque muitas vezes a gente acha que as parábolas, se a gente for fazer uma análise assim mais superficial, a gente acha que a parábola está falando de algo muito distante da gente. Mas percebam que essa atitude de ignorar, veja, Jesus usa exatamente essa palavra. Vendo-o, o ignorou.
Então, eu vi a necessidade do outro. Eu vi. Não foi ninguém que me disse, não foi ninguém que fez fofoca. Então, eu vi, eu tive a oportunidade de ver, de estar presente naquela experiência do outro. E, no entanto, a postura foi de ignorar, fazer de conta que a gente não vê. E aí, meus amigos, eu convido a cada um de vocês, na intimidade do lar de cada um de vocês, fazerem essas reflexões. Quantos de nós, vendo a necessidade do outro, a gente ignora para não ter trabalho de ajudar? A gente ignora para não dar trabalho de ter que fazer determinada coisa pelo outro. A gente ignora porque a gente não quer mais problema na nossa cabeça. Já basta os problemas que a gente tem. Então a gente vê o outro ali, sufocado também em problemas, e a gente diz, olha, já tenho problema demais. Basta os meus, você toma os seus. Percebam que essa parábola, ela é atualíssima. Vamos ver nos momentos de hoje, pandemia. A gente está vendo a necessidade do outro a todo instante. Seja material, seja de orações. A gente está vendo isso a todo instante. A gente está vendo empresas que não costumam fazer esse tipo de ações doando coisas materiais, mas que já é um grande passo. A gente está vendo pessoas se organizando, inclusive se colocando também em risco para poder ajudar a necessidade, ajudar a suprir a necessidade do outro. Então, é muito interessante que a gente possa refletir nessa nossa postura. Será que a gente tem ignorado a dor do outro? Porque quanto mais a gente ignora, mais a gente normaliza o sofrimento do outro. A gente para, a gente olha o outro ali sofrendo e a gente diz, mas todo mundo sofre, não é? Ele é mais um. Eu acho muito significativo quando Jesus usa na parábola esse verbo, vendo-o, ignorou. Ou seja, era algo que eu estava ali presente. Era algo em que eu estava próximo e eu não fiz nada. E eu escolhi por não fazer nada. Claro que cada um vai ter seus motivos, suas justificativas, e a gente pode até, inclusive, ter um rol dessas justificativas, né? Que eu gostaria de citar para vocês, como, por exemplo, essa. Eu já tenho problema demais. Não quero mais problemas. Não tenho nada com isso. Ou seja, é ele, não sou eu. O problema é dele, não é meu. Então, o problema é da pessoa que está ali sofrendo, que está no hospital. Eu não estou lá. O problema não é meu. O problema é da família que se agride, que se bate, que mesmo que alguém... Não é problema meu, não quero me meter. Então, olha que interessante que essa parábola traz para a gente refletir. Outras desculpas que a gente tem, né? Tenho de cuidar das minhas coisas. Então, eu tenho muitos afazeres. Então, eu, em primeiro lugar. A gente escuta muito. Não colocar o eu em primeiro lugar, gente, não significa negligenciar as nossas necessidades. Pelo contrário, a gente precisa cuidar realmente dos nossos afazeres, a gente precisa ter o autocuidado, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Mas o que a gente não pode é ignorar a dor do outro, é fazer de conta que não existe. Ou considerar uma dor menor, ou considerar um problema menor que o meu. Todos nós sofremos e todos nós merecemos atenção igualmente. Outra desculpa, nem sei quem é aquela pessoa, nem sei quem é aquele sujeito ali. Então foi isso que o sacerdote e o levita fez. Eu nem conheço esse homem, o que eu vou ajudar? Não tenho nada a ver com isso. Não foi eu que causei esse mal para ele. Trazendo para os nossos dias de hoje. Eu nem conheço essas pessoas que estão
se contaminando, que estão nos hospitais, nem conheço, por que eu vou me importar com elas? Por isso que as parábolas, elas não podem ser compreendidas só naquele contexto que Jesus estava, gente. Parábolas precisam ser compreendidas hoje, agora, na minha vida atual. Em que é que essa parábola do bom samaritano ou qualquer outra parábola de Jesus quer dizer para mim agora? Quer mostrar para mim agora, no momento em que eu estou vivendo? Porque nós vamos ter diversas reencarnações. Já tivemos e teremos outras, quantas mais forem necessárias. E essas parábolas sempre serão aplicadas ao nosso contexto atual. Sempre será atualíssima as verdades que elas trazem para a gente. Porque se trata da nossa relação com outro ser humano. Será que eu devo ignorar? Será que eu devo simplesmente dizer, o Covid é problema das autoridades? São os políticos que não fazem nada? Isso é uma forma de ignorar também o problema do outro. Atribuir simplesmente a uma autoridade maior. É culpa do Estado, é culpa dos políticos, é culpa da economia, é culpa... É muito mais fácil colocar a culpa nos outros. Mas qual é a parte que me cabe? Qual é a pequena parte que me cabe? E aí eu vou citar apenas uma. A parte que te cabe é quem está do teu lado. É quem está na tua família, que você não está conseguindo ser próximo. Ele está junto fisicamente, mas que a gente ainda não está conseguindo ser próximo. A gente ainda não está conseguindo olhar para aquela pessoa que sofre junto da gente com um olhar de irmão. A gente sempre está com um olhar de julgador para dizer, você deveria ter feito isso, você deveria ter feito aquilo, por que você não fez o que eu mandei, agora que sofro as consequências? Então, a nossa postura é sempre assim, é de julgar, é de sentir o dono da verdade, só que a gente tem uma visão limitadíssima das coisas e a gente não pode ditar as verdades ao nosso bel prazer. Cada um tem a liberdade de escolha, cada um vai colher de acordo com o que plantou. Mas nós estamos aqui para aliviar o sofrimento nosso e dos outros também. É o nosso compromisso. O mestre, ele não precisava mais estar entre nós, mas por amor, ele esteve, sempre esteve conosco, esteve encarnado aqui conosco, justamente para dizer: eu estou aqui para te amar, para te ajudar, para te auxiliar. E como está até hoje das esferas espirituais, nos auxiliando e nos amparando. E ele que teria a maior autonomia para nos julgar, o que ele faz com a mulher adúltera? Mulher, levanta-te. Cadê os teus opositores? Cadê as pessoas que queriam te matar, que queriam apedrejar você? Cadê esses homens? Pergunta para a mulher e a mulher, surpresa, responde, olha para um lado, olha para o outro, diz, mestre, todos foram embora. E o que ele fala para aquela mulher? Ele diz, eu também não te condenarei, eu também não te julgarei. Levanta-te e não peques mais. O que o mestre quer dizer com isso? Aprende esse momento e usa esse momento para uma mudança espiritual, para uma mudança na tua vida. Porque nós não precisamos de gente apontando, nos julgando o tempo todo, porque isso a nossa consciência vai fazer. E é importante que a gente também desenvolva a autocompaixão, porque o sentimento de culpa exacerbado ou fora de um limite que nos promova e que nos impulsiona a mudança, ele vai simplesmente nos paralisar. Ele vai nos deixar fixos naquela ideia de culpa, naquela ideia de que eu não posso sair
estado e de que eu mereço o sofrimento eterno. Então, a culpa, ela também precisa ser trabalhada, que é um dos grandes problemas que a gente precisa aprender a lidar com essa emoção que é a culpa. A culpa, ela nos mobiliza para a mudança, ela deve nos mobilizar para a mudança, mas ela não deve permanecer na nossa mente, nos nossos, vamos dizer assim, nos nossos conteúdos mentais, porque caso isso se repita e se repita, isso vai fazer com que nós fiquemos paralisados e fixos naquele estágio em que nos encontramos. Então percebam que nesse simples trecho da parábola já traz uma visão gigante de que nós não devemos ser meros espectadores da dor alheia, de que nós devemos ter uma posição diferente. E aí Jesus vai falar, continuando a parábola, ele vai dizer assim: porém, um samaritano em viagem deparou-se junto dele e, ao vê-lo, teve compaixão. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, vertendo nelas azeite e vinho. Depois, colocando-o sobre o seu próprio jumento, levou-o a uma hospedaria e teve cuidado dele. Cuidado. Essa palavra cuidado, gente, ela é preciosa. O cuidado se revela nas mínimas coisas. O cuidado se revela nas mínimas coisas. Até um chá que você faz para alguém que está ali, dói na sua casa, gripado, um chazinho que você se levanta, você escuta a pessoa te espirrando, você se levanta, você faz um chazinho, aqui esse chazinho que eu fiz para você, que eu vi que você estava espirrando, vai te fazer bem. Isso é cuidado. Então, cuidar não é fazer tudo pelo outro. Não. Cuidar é você perceber que o outro está precisando do amparo e se disponibilizar para isso. Nas mínimas coisas. E é isso que a gente sente falta em família. A gente sente falta disso na família, desse cuidado, desse amparo, desse olhar diferenciado. E o samaritano, ele não procurou, ele não fez perguntas. Ele não disse, de onde você vem, para onde você estava indo, quem fez isso com você. Ele não perguntou nada. Ele simplesmente olhou igual os outros, vendo-o. Foi a mesma atitude, ele viu, né? No entanto, a postura perante aquele sujeito foi totalmente diferente, porque vendo, ele sentiu compaixão. E o que é a compaixão? A compaixão é aquele desejo genuíno de aliviar a dor do outro, de tirar a dor do outro, minimamente que a gente possa fazer. Isso se chama compaixão. É quando eu vejo esse outro, percebo o seu sofrimento e sigo na direção de levar um pouco de alívio para essa dor e para esse sofrimento. O interessante é que a compaixão, ela precisa ser experimentada não só também em relação ao outro, mas em relação a nós mesmos. Ter compaixão por si, porque só tendo compaixão por si mesmo é que eu posso também abrir o meu coração para cuidar do outro, para aliviar a dor do outro. A compaixão é um sentimento genuíno, onde eu percebo que aquele sofrimento, se ele não for minimamente retirado, isso pode levar o sujeito a um colapso, isso pode levar alguém a um estado mental extremamente grave, isso pode levar à morte física. E eu me lembro muito das palavras de Madre Teresa de Calcutá,
Todos nós sabemos o grande trabalho dessa missionária, mas lendo algo sobre sua biografia, assistindo aos filmes que tem sobre a biografia de Madre Teresa de Calcutá, uma coisa me chamou extremamente a atenção, é que ela conseguiu perceber a fome de amor do outro. Ela dizia que a pior fome de sentir é a fome de amor. E ela percebia que a gente sentia fome de amor, fome de cuidado, a necessidade de ter alguém que olhe por você, que veja em você um outro ser humano e que ampare minimamente as suas dores. Então ela se sentia nesse dever, nessa compaixão. Ela dizia assim, num determinado momento, que ela passa pela rua de Calcutá, pelas ruas, ela andava muito, ela recolhia os moribundos, pessoas que já estavam praticamente à beira da morte física, da morte biológica. Ela olhava para aquele ser humano e conseguia perceber o mínimo sopro de vida que ainda existia naquele ser humano e com todo o seu carinho, com todo o seu esforço, levava aquele ser para o estabelecimento em que ela tinha montado para cuidar das pessoas que viviam à míngua. E aí uma determinada freira que ajudava ela também, que foi sua aluna, dizia assim, mas madre, este homem praticamente está morrendo, por que a gente vai levá-lo? E sabe o que ela dizia, meus amigos? Ela dizia assim, eu vou levá-lo porque no último sopro de vida, essa pessoa vai poder ver alguém que se importou com ele. Vai poder enxergar alguém que cuidou dele, mesmo que seja nos últimos momentos da sua vida. Então, percebamos que a compaixão, ela ultrapassa as barreiras das nossas limitações. Então, aquele coração queria aliviar o sofrimento, mesmo que aquele sofrimento já estivesse a ponto de chegar, mesmo que aquele indivíduo já estivesse a ponto de chegar num colapso, mas ela estava ali. Eu quero amparar, mesmo que seja por alguns segundos, por algumas horas, por alguns minutos. Então, a compaixão verdadeira é essa, que vai no sentido de aliviar a dor. E o quanto a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, conosco e para com as pessoas que convivem com nós, né? Pessoas que estão ao nosso redor. E teve cuidado com ele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo, cuida bem dele. Tudo que gastares, eu pagarei de volta. Eu pagarei na volta. Quem desses 3, e aí Jesus já pergunta, né? Quem desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu em mãos dos ladrões? Observem que Jesus muda a pergunta. O doutor da lei queria saber, quem é o meu próximo? Sabe por quê, meus amigos? Ele queria saber quem era o próximo para saber se tinha limites para o amor, ou seja, se o meu próximo for só a minha mãe, meus filhos, minha família, então são esses que eu devo amar. Se o meu próximo inclui também os meus amigos, então é só essa categoria que eu devo amar. Então, essa pergunta do doutor da lei é como se estivesse dizendo para Jesus, olha, eu preciso ter um limite. Quem é que eu devo amar? Quem é o meu próximo? Como se quisesse colocar limites para o amor. Amar não é mais uma obrigação, é uma caridade. É um exercício contínuo de melhoramento pessoal e das nossas relações. E quando Jesus diz para esse doutor da lei, quem te parece que foi o próximo deste homem? Ele mudou todo o paradigma da pergunta inicial. Então, quem é aquele que foi mais próximo do ponto de vista do que sofre?
É quem sofre que tem autoridade para dizer quem que está mais próximo de mim. Quem conseguiu chegar até mim e aliviar minha dor? É esse que tem autoridade para dizer quem é o próximo. E é assim que Jesus faz a pergunta. Quem para você, ou quem para ti parece que foi o mais próximo daquele homem que estava sofrendo? Então, do ponto de vista do sofredor e daquele que sofre, quem foi o que amparou mais? Quem foi o que cuidou mais? Quem foi o que amou mais? Então, Jesus muda o sentido da pergunta, justamente para nos dizer que para o amor não tem limites, mas o amor baseado nos princípios das leis divinas, não a expressão egoísta do amor. A expressão egoísta, o que a gente chama amor de forma cotidiana, é a posse, é querer ter, não é amar. Quem ama, liberta. Quem ama, consola. Porque o amor é quando você quer ver a felicidade do outro. Aí sim você ama. A compaixão é eu querer aliviar o sofrimento. O amor é eu quero ver você feliz. Eu quero você pleno. Eu quero que você seja uma pessoa valorosa. Isso é amar, de verdade. Então, enquanto a gente não olhar para o nosso próximo com esse desejo de que ele seja realmente feliz, a gente precisa caminhar muito e aprender sobre o amor. Amar não é a posse. Isso é importante a gente ressaltar também. Por isso que essa parábola, ela vale para todas as nossas relações interpessoais. Quando Jesus pergunta, quem te parece que amou mais ou quem te parece que foi o mais próximo? E que o doutor da lei diz, bom, foi o samaritano. E os samaritanos eram detestados pelos judeus, eram odiados pelos judeus. Então foi justamente o samaritano, aquele que era odiado, detestado, aquele que todos falavam mal, que era julgado, apontado. Foi justamente aquele samaritano que olhou para aquele outro e amou, e se tornou próximo. Porque não tem como ajudar sem estar próximo, né? No sentido mais amplo da palavra. Para eu poder ajudar alguém, eu preciso estar próximo e conhecer daquele sofrimento. Eu preciso entender isso. Entender o sofrimento do meu próximo, para poder amparar e ajudar. E aí Jesus responde, perdão, quem responde é o doutor da lei, que foi o samaritano. Mas Jesus também faz uma pergunta interessante. Além de ele perguntar quem foi o próximo daquele indivíduo que foi assaltado, ele também pergunta quem usou de compaixão para com ele? Ou seja, quem foi aquele que não só viu, mas também se mobilizou na direção para. Então a gente sabe o quanto de famílias tem sofrendo, o quanto de pessoas tem aí esse sofrimento, mas quantos de nós nos mobilizamos para o alívio desses sofrimentos? E aí, olha, a gente tem que ter cuidado com aquelas desculpas que a gente falou inicialmente na nossa conversa, né? Não tenho nada a ver com isso, é culpa do governo, não tem a ver com esses problemas, tenho que me envolver com os meus, tenho que resolver. Ficar atento a essas desculpas que a gente usa, mas também vamos ficar atento com as desculpas que nós usamos, de simplesmente fazer de conta que a gente não vê, de simplesmente ignorar. Porque nós vivemos uma família universal. E a nossa passagem pela
pelas existências, elas são muito breves, elas passam num piscar de olhos. E aquele outro que muitas vezes a gente ignora, pode ser uma situação futura minha, de alguém. Então, eu gostaria de ser ignorada na minha dor? Eu gostaria de ser ignorada no meu sofrimento? Com certeza não. Então, nessa fraternidade universal, a caridade, ela é um ato de obrigação, não mais só com o próximo, mas para comigo também. Eu preciso ser caridoso não só para com o outro, mas para que essa caridade, para que esse exercício da caridade também possa atingir as minhas dificuldades emocionais, para que essa caridade possa clarear as minhas obscuridades interiores. Então perceba que a caridade é uma obrigação de todos nós. Porque se eu estou numa condição hoje, talvez amanhã eu possa estar numa condição de dificuldade. E eu gostaria de um coração generoso que me levasse um alimento. Eu gostaria de um coração generoso que me desse um cobertor. Eu gostaria de um coração amoroso que orasse por mim. Olha que lindo que a doutrina espírita nos ensina. Se a gente for olhar o capítulo lá do livro Céu e Inferno, onde fala das comunicações dos espíritos que suicidaram. Uma das coisas mais lindas que a gente vê naquelas histórias é a gratidão daqueles espíritos porque eles foram consolados pelas orações daquelas pessoas. Então, o simples fato de eu parar alguns momentos e orar por alguém que esteja em pleno sofrimento, de eu orar por aqueles que eu nem mesmo conheço, isso é um bálsamo, meus amigos, na vida de muitas pessoas. Esses momentos de orações que têm surgido nas casas espíritas, em outras casas, de outros grupos religiosos, são extremamente importantes para aliviar o sofrimento que tem assolado a nossa humanidade. Então, isso também é uma forma de cuidado para conosco e para com o outro, porque a oração também é uma fonte de equilíbrio íntima. Então, isso que a gente precisa também ter na nossa compreensão mais ampla. E a caridade, ela é sempre misericordiosa, ou seja, ela não escolhe a quem atingir. Ela não tem cor, ela não tem nenhum tipo de fronteira. A caridade é um amor colocado em prática de todas as formas, das formas mais simples que puderem existir. Então, qual é a grande mensagem dessa parábola? Qual seria o grande objetivo dessa parábola? É justamente para nos dizer qual é a verdadeira postura do cristão. Qual seria o comportamento do cristão verdadeiro? É justamente para nos dar o alerta de como deve ser a nossa relação com o outro, que está conosco nesse caminho do progresso. O grande objetivo dessa parábola é dizer que nós precisamos ser próximos. Ser próximos não só para ver, mas ser próximos para sermos ativos na direção de diminuir, na direção de enxugar as lágrimas,
na direção de aliviar o sofrimento do outro. Esse talvez seja o ponto-chave da parábola do bom samaritano. É para dizer que ser próximo é ser próximo de forma ativa, não ser passivo. Não simplesmente ver e ignorar, mas ver e ter uma atitude gentil para com o outro. Seja uma atitude material, propriamente dita, ou seja uma atitude mental. O que seria uma atitude mental? Não julgar a dor do outro, não minimizar o sofrimento alheio. Orar por aqueles que sofrem. Isso é ser próximo ativo. É onde eu me importo, sim, com a dor do outro, mesmo que eu não esteja passando por aquilo. Mas só de saber que uma pessoa, em qualquer lugar deste nosso planeta, está passando por aquele sofrimento, eu me importo. Eu oro por ele. Eu peço a Deus por aquelas almas. Isso é ser próximo, ativo. E não só ficar Senhor, Senhor, da boca para fora. Então a gente precisa ser cristão ativo e não ser cristão passivo. A gente precisa ter uma disponibilidade para agir. E se se a gente ainda não consegue ser esse próximo ativo, pensemos nisso a partir de agora, a partir dessa parábola. Pensemos na nossa atitude como cristãos, que somos, que divulgamos, que falamos. Pensemos nisso, para que diante de tantas dificuldades, inclusive as nossas, para que a gente não seja um telespectador, mas que a gente seja atuante na história de vida das pessoas que estão muitas vezes tão próximas a nós. E que esse momento de pandemia tem nos convidado a isso, de olhar para o nosso próximo, que está mais próximo, que são aqueles da nossa família, aqueles com os quais nós temos um compromisso primordial, que é a nossa célula principal. Cuidemos de nós, dos nossos familiares, mas também que possamos cuidar dos nossos irmãos que estão espalhados por esse planeta, encarnados e desencarnados, da forma que vocês puderem, da forma que eu puder. Seja levando uma mensagem edificante, seja fazendo uma ligação, seja simplesmente fazendo um chazinho para um familiar, que muitas vezes a gente negligencia. Seja parando um pouco o nosso convívio domiciliar e perguntando como foi seu dia. Eu me importo com você. Eu gostaria de saber sobre você. Esse é o convite, caros amigos, da nossa parábola, das palavras do nosso querido Mestre Jesus, dessa fonte iluminativa que nunca se esgota, para que nós possamos erguer as nossas forças diante de tantas imperfeições que ainda temos a superar. Mas nós temos também luzes, nós temos valores, e que esses valores se tornem cada vez mais amplos nas nossas vidas, para que a gente possa se iluminar e com isso também iluminar todos aqueles que estejam ao nosso redor, vendo no outro a nossa imagem, a nossa semelhança, e nós podemos, aos poucos, conseguir agir dessa forma
sintonizar com os bons espíritos que estão sempre a nos guiar também no bom caminho. E o que eu desejo a todos vocês é muita paz, muita tranquilidade, que vocês continuem se cuidando da melhor forma possível, de forma responsável, cuidando de vocês mesmos, mas também cuidando de todos que estão ao redor de vocês. Um beijo enorme, um grande abraço, um grande e carinhoso abraço em todos que fazem o Centro Espírita Maria de Nazaré. Obrigada pelo convite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo ampare e console a todos os que estão em sofrimento neste momento. Um grande beijo. Fiquem com Deus.